Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje a gente vai falar sobre Dust Devil e também um pouco sobre colapsos, sobre a análise daquele acidente que aconteceu aí há 2 semanas, uma semana, 2 semanas na Turquia, tá? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você compartilhar esse vídeo e deixar um joinha se você gostar, tá? A princípio eu vou trazer aqui um trecho, você deve ter visto aí um vídeo anterior, tá linkado aqui, né? Tem um cardzinho aqui do vídeo anterior sobre uma aula sobre colapsos na escola Flymac. Pois bem, eu colhi muito material lá, eu tive que separar algumas coisas e ali o instrutor Robson Mendes deu algumas dicas, falou alguma coisa sobre Dust Devil, sobre termais muito fortes ali. E essa questão de colapsos. Eu vou colocar esse trecho, né, dessa aula para a gente dar uma olhadinha, tem dúvida de aluno ali, é bem um trecho da aula mesmo. E em seguida eu vou colocar aquele vídeo do rapaz na Turquia lá que veio a falecer, né, devido a uma termal muito forte e tomou uns colapsos e acabou indo ao chão. Eu não costumo fazer análise de acidentes aqui, né, no programa, mas eu acho que é válido para complementar essa informação do Dust Devil, tá? Então eu fiz o vídeo, né? Eu passei o vídeo fazendo algumas falando em cima dele, né? Fazendo algumas anotações, algumas visualizações. Você vai perguntar para mim assim, Ricardo, é a verdade do que aconteceu? É aquilo mesmo que aconteceu? Não sei. Tem instrutores aí que vão poder falam outras teorias, né? Eu vi várias teorias na internet. Mas aí vamos para o seguinte, vamos por partes então. Primeiro vamos ver essa aula, né, sobre Dust Devil, e aí depois a gente parte para a questão aí da análise daquele acidente. Vamos lá. Agora a gente vai entrar nessa questão de térmica e turbulência, porque a vela fecha em cima da cabeça, sem você ter mexido com a angulação dela. Como? É justamente isso, a gente tem camada de ar subindo e ar descendo, ela forma um efeito tesoura, ele vai fechar a vela. Se ele pegar a vela inteira, vai ser um front, que é os dois lados. Se ele pegar um dos lados só, vai ser assimétrica, tá? Então esse é mais um motivo para formar assimétrica, a turbulência. Então pode ser na térmica, pode ser um turbilhonamento de vento lateral, que acontece muito no alto da serra, um vento mais diagonal. A gente está muito ligado a rotor atrás da montanha, né? Vamos dizer, a projeção do vento batendo aqui e aqui atrás turbilhonando. A gente tem rotor lateral, o vento está vindo aqui, a camada de vento que passa mais perto do morro, ela atrita mais do que a camada mais forte, causa turbilhonamento. A gente também acontece muito, o vento no alto da serra que incide para cima, se eu tiver um degrau aqui, ó, ele vai formar um rotor aqui, ó. Por quê? O ar não está batendo aqui, o ar está batendo assim. Então qualquer obstáculo que eu tenha na encosta e o ar está subindo aqui, ele não está batendo só aqui. O Morro Pelado, para a galera que voou, entre a rampa sul e a cruz, ele tem uma parede lá que é uma cabeça. E essa parede ela vai fina, depois ela abre lá embaixo e forma uma segunda parede, forma um degrau no morro. Quando você passa ali embaixo, perto da cruz, naquela ponta ali, mesmo você não estando atrás de nenhum obstáculo, toma. Eu já vi piloto desmanchar a vela, se tiver de sudoeste forte e entrar baixo ali. Por quê? Justamente isso. Ele causa um degrau na montanha e causa um turbilhonamento. Porque o ar não é, o ar lá no lift forte, ele não está aqui, ele está aqui. Então pela projeção, a parte de trás do vento é aqui. De fato, qualquer obstáculo, né? A árvore, qualquer um causa qualquer obstáculo. Então, quando você tem direção diferente de vento na camada, ele gera rotor também. Gera, tem essa zona de cisalhamento, né? Pode ser invertida assim para um lado e para o outro. Na camada de transição entre elas, o alto cúmulos é formado em zona de cisalhamento, de transição. Tem uma outra nuvem. A rolo. A rolo é também em cisalhamento que forma. E tem várias aí que formam, aí você vê até umas nuvens tudo meio bagunçada, porque é justamente nessa camada, ela cria tipo uma compressão, condensa ali e forma essa nuvem
a gente fala, até a aviação respeita às vezes esse turbilhonamento e tesoura de vento em aeroporto. Aí, qual que é o problema? O cara tá vindo para pousar com vento de frente, chega lá o vento tá lateral ao caudal. Imagina o problema com relação ao stall pro avião ou para relação à velocidade, mas mais relação a stall, o avião cai, cara. Então, mas isso não entra como gradiente? Não. Gradiente é a diferença de velocidade conforme a distância do chão. Então. Não, mas a gente tá falando em vento invertido. Ah, tá. Entendeu? Sentidos diferentes. É o cisalhamento. Gradiente tá. tá aqui, tá 12, lá em cima tá 15, lá em cima tá 30. É isso que a gente tá Mesmo lado. falando, Fabiano. É assim, por exemplo, eu vou até 100 metros, o vento tá entrando de leste. Aí eu passo 200 metros, o vento tá entrando de oeste. Tá completamente ao Ontem o contrário. anjo Tem mais outra coisa que entra na questão de turbulência. Você imagina, né? Vamos dizer, a térmica, vamos falar. Uma térmica subindo, né? Ó. Fala que o ar tá assim. O que acontece com o vento que está batendo na térmica? Ele chega aqui, ele bate numa parede, como se fosse um obstáculo. Atrás da térmica tem rotor. A parte de trás dela tem uma turbulência motor. Não é que é um rotor que vai desmanchar, às vezes a vela, mas pode acontecer. Se vocês olharem uma fumaça, a fumaça é uma térmica visível, né? Tem fogo, tem calor. Se for num dia de vento, você fica, ela nunca vai estar aquela coluninha bonitinha. A parte de trás tá deitada. A parte de trás é deitada, e você vê tem uns bagunçado. lugares que bagunça, depois para de bagunçar, depois volta. Então lá em cima, e outra, tem a zona de atrito, porque a térmica não é linda, maravilhosa, que sobe assim. redondinha. Quanto mais forte, ela vai criar umas zonas de atrito aqui, ó, com a descendente e cria turbilhonamento. E esse turbilhonamento, dependendo do jeito que a gente passar, vai fechar o parapente, não tem o que fazer. Mas vamos falar, no Dust, eu acho que foi o Serginho que falou pra mim que uma vez ele entrou dentro do Dust sem querer e jogou ele pra cima e ele foi, cara, que nem uma termal. E aí? Eu não sei, isso procede? Mas ele foi rodando ou foi rodando. negativando? Foi né? rodando, ele foi bagunçado, mas rodando. Não, é um Dust. O Dust mais em cima, qual que é o problema do Dust? Se a gente pegar ele muito perto do chão, Ele é fino, né? o eixo dele é muito pequeno. Então a gente pega uma asa incidindo de um lado e outra do outro. Vai negativar a vela, não tem o que vai fazer. Eu já peguei Dust no pouso já e fui pro chão. Não fui feio assim, mas foi quase feio, entendeu? A vela negativou, estolou, pulou, deu tudo certo, eu fiz pum, pousei. E qual que é assim, o termômetro pra gente analisar o Dust? Visualmente, tudo bem que é poeira subindo, né? Que é mato subindo, mas tem a condição também, tipo, o vento tá virando muito naquele dia, né? Vento fraco, não sei. É, muito fraco, dia muito quente, com vento muito fraco, Virando. condição muito parada. E sem definido, né? Vento sem Tem dia que tá definição. em condição de dust, né? Nesse dia que na hora você tem que fazer o olho no pouso. Uma região muito quente. Primeiro, o efeito do Dust é igual uma pia. Você pegar uma pia com água e tirar a tampinha. Sim. Quando a gente não tem deslocamento nenhum e começa a ter uma sucção, que é a térmica subindo, a tendência vai ser formar uma rotação nisso. Porque na verdade toda a térmica tem rotação, mas quando a gente tem vento, o que acontece? Vai formar a térmica, puf, desprende. Agora se estiver muito parado ou em área de rotor que já tem aquele turbilhonamento, vai formar o Dust. Ele cria uma potencialização e ele vai formar essa rotação e fica forte. Então vamos falar assim, dias de um vento razoável seria dias seguros para voar, né? Sem vento é seguro, Fabiano, mas tem que tomar um cuidado extra com perto do chão com Dust, cara. Eu já voei em cima de Dust, mas é alto. Mas tem Dust que você não vê, né, Robson? Então, é difícil ver, cara, principalmente no capim. Agora vamos dizer assim, tô voando, eu sei que tá um dia pouco vento. Se eu ver uma movimentação muito forte num lugar, cara, fuja. Não vá naquele lugar que está movimentando. Você pode voar com segurança dele voando aqui assim e o Dust ali, cara. Se você tiver aqui, normalmente a lateral dele está subindo, é Tem que térmica. fugir dele, mas tem que ver para onde ele está derivando também, né? Porque ele deriva também, né? Se tiver vento, deriva muito pouco, Fabiano. Ah, tá. Mas às vezes é difícil, o problema é no pasto. O Dust ele é pequeno no chão, né? Ele é diferente Depois da térmica, ele né? é. A térmica você quer Só mais que ele amplo. expande, né? Em cima ele expande, em cima ele fica maior. Então você vê aquelas arvinhas, aqueles arbutinhos, aqueles matinhos altos lá, que normalmente é no arado que a gente vê, né? Que Então, nasce, vamos né? imaginar, né? O problema nosso são áreas de contraste, né? Mesmo que não fosse um Dust, eu tô voando lá, de repente eu olho só um lugar mexendo tudo.
Eu tô vindo num lugar que o ar tá parado, de repente metade da minha vela pega subindo tudo igual, já vai ser um problema para mim. Mesmo que não seja um dust, que seja uma camada de ar subindo e o outro ar A parado. térmica ali descolando. É contraste, é turbulência, a asa vai querer voar normal num ar normal, mas se eu pegar um lugar muito bicudo, já vai ser uma... Só que assim, tem que ver a questão segurança, o pessoal fica procurando, tá mexendo tudo ali, eu já jogo lá, mas eu já vou consciente que ali eu vou tomar forte, não tem que fazer. Se tem um lugarzinho só mexendo, cara, não é normal o ar tá movimentando num lugar só forte. Muito bem, você viu aí algumas informações sobre Dust Devil, né? Sobre essa questão de termal forte. E aí agora a gente vai para a análise do acidente, né? Que aconteceu na Turquia. Eu vou dizer para você o seguinte, eu tô levando a minha percepção, tá bom? Eu vi muitas opiniões do que aconteceu, o que não aconteceu. Então eu vou deixar minha contribuição aí e a minha análise, e aí se você achar que é pertinente, ok. Se você achar que não foi pertinente, daí você deixa a sua opinião aqui embaixo também, tá certo? Vamos lá então. Muito bem, pessoal. Vamos começar aqui então a analisar esse evento que ocorreu aqui, que infelizmente o piloto faleceu, aconteceu na Turquia. Eu vou soltar aqui, ó, vamos ver a decolagem dele. Vamos tentar fazer uma análise, né? Ó, decolou normal, biruta estava de frente, tá? Vamos lá. Continua, biruta de frente, ele correndo. Eu vou pedir para você continuar prestando atenção nessa biruta. Ó, nesse momento, a biruta, ó, ela zera e começa a soprar para trás. Quer ver? Agora, soprou para trás. Por quê? Repara que nesse momento ele começa a subir também. Tem uma massa de ar quente aqui subindo muito forte na frente. É óbvio que ele decolou porque ele viu alguma termal aqui na rampa, né? Então ele saiu e está subindo nessa massa de ar quente. O que talvez ele não tenha imaginado que seria uma massa de ar quente muito forte. Algumas pessoas estão cogitando Dust Devil, mas não tem poeira. Mas pode ser algo como um Dust Devil que ainda não estava puxando poeira do chão. Ou seja, uma termal muito forte descolando aqui na boca da rampa. Tanto que puxa a biruta aqui. Vamos lá, continuando, ó. Arranca ele forte, uma taxa alta de ascendência. E como a gente sabe, né? Se existe uma forte ascendência, existe também um ar de reposição descendo aqui. E isso causa uma turbulência, né? O ar não sobe certinho como uma coluna, ele sobe bagunçado. Aí ele vem, sobe, a vela pendula para o lado e toma uma descendente na lateral direita da vela, ó, que forma um colapso. Nesse momento, a vela twista 2 voltas, 1, 2. Nisso, ó, ele já está desfazendo um twist, né? E começa a desfazer o segundo. Ele está desvirando, a vela entra em voo novamente, tá? Porque ela estava boiando no ar quente, ela vai entrar em voo novamente. Ó, nesse momento ele já está de frente, ó, as perninhas aqui de frente, ela vai entrar em voo. Só que ela bate de novo naquela bolha de ar quente que estava exatamente nesse lugar. Quer ver? Ó? Ela bateu. Vai subir, né? Só que imagina uma termal forte. Pois bem, o problema não é só que a termal estava forte. Havia aquela descendente fazendo esse papel aqui de reposição do ar. Note que vai acontecer o seguinte. A hora que ele sobe, né? A vela breca no ar descendente, o peso deixa de existir um pouco de peso aqui nas linhas e ele sofre mais um colapso muito forte nesse momento. Você viu? Ele está subindo, bate na descendente, para a vela, provavelmente o corpo continua na inércia um pouquinho para frente, é o suficiente para tirar o peso da vela e ela tomar um fronte muito grande que torce a vela inteira. Vamos rever esse pedacinho? Vou voltar um pouquinho aqui. A hora que ele sai do primeiro impacto, ela entra em voo. Ó. Entrou em voo. Nesse momento, você viu? Bateu ali no ar descendente, perde o peso, né? Afrouxa um pouquinho as linhas e toma. A vela reabre instantaneamente. Você note que ela não sofre grandes problemas.
Eu acredito que ele não estivesse mais twistado aqui. Porém, existia uma gravata para ser administrada, né? E essa gravata realmente se torna um problema depois. Pelos relatos que a gente tem, o piloto era experiente e por isso talvez ele não tenha lançado reserva em nenhuma dessas situações aqui, o que talvez pudesse ter ajudado ou ter atrapalhado. Há várias hipóteses aí. Eu acredito que um reserva, depois desse segundo catrapo aqui, ajudaria a não sofrer o que ele sofreu, né? Mas vamos continuar vendo que daí eu comento. Ele vai sair dessa twistado não, engravatado, tá? Eu não sei se ele tinha um twist ou não que impedia ele de pilotar. Se ele tivesse um twist, o ideal era reserva, na hora, mas sem discussão. Mas como talvez ele não tivesse twistado, talvez ele tenha achado que poderia pilotar. E o que me faz acreditar nisso é a sequência. Vamos lá. Ó, ele sai voando, só que num giro. Repare que ele vai girar para o lado direito, que é o lado fechado da vela. Qual que é o procedimento nesse caso? É manter a vela voando reta e administrar esse colapso. O problema é o seguinte, está muito perto do chão, né? O ideal aqui seria deixar o giro acontecer, né? Para se afastar um giro controlado, óbvio, para se afastar do solo, do relevo. Nesse momento aqui, se ele tivesse lançado reserva, estava salvo. Mas vamos lá, ó, ele vai tentar conter o giro, você vai notar o seguinte, ele vai tentar conter o giro, só que tem um sobrecomando aqui, ele puxa um pouco demais, começa a fazer curva até para o outro lado, e aí entra num mergulho no lado contrário, vamos ver, ó, olha, tá girando para o lado direito, aí ó, segurou e gira para o lado esquerdo, e aí já tá de cara com o chão. Nesse momento aqui, um reserva já seria tarde demais, tá? Mas um pouco antes, talvez até impedisse desse impacto. Outra coisa que poderia ter sido feita aqui nesse momento, quer dizer, uma tentativa um pouco antes aqui, seria estolar essa vela, causar um full stall, já que ela está metade fechada, segurar o outro lado também e de repente chegar no chão com full stall. É ruim, mas seria menos pior do que chegar nesse pêndulo tremendo e batendo no chão. Entende? Então, nessa hora aqui, se ele estola a vela, os dois freios puxando para trás o máximo que desce, ela ia parar o mergulho, né? Pendular, parar o mergulho e provavelmente entregar ele de costas ali no chão ou alguma forma desse tipo. Mas é tudo suposição agora, porque depende de como ele fez essa leitura ali na hora, se ele estava consciente, se ele não estava consciente. Vamos rever, ó, tudo sem brecar, reparar na biruta. Tá? A biruta vai virar porque tem a termal aqui na frente, ó, ela vira, que a termal está sugando, ele arranca na termal, toma o primeiro colapso numa descendente, virou uma, duas voltas, ele já está desvirando uma, desvirando a segunda, entrou em voo, ele vai bater de novo, bateu nela, subiu, tomou a descendente, um front, entra em giro, está girando, comanda o lado contrário e chega no chão. É difícil dizer toda essa situação, né? Como é que tudo isso aconteceu, por que o piloto não jogou reserva ou por que o piloto comandou aquela saída daquela forma. Infelizmente não tem como a gente saber, né? Não tem como perguntar para ele. Fica a lição aqui de que a gente precisa tomar cuidado com Dust Devil e com essas termais muito fortes na boca da rampa. Em dias muito calmos, aí, muito quente, essas termais na boca da rampa são perigosíssimas. Se tem uma dica que eu posso dar aqui para vocês é a seguinte, né? Esse primeiro colapso com 2 twists aqui, eu não sei, acho que já seria a hora de um reserva nesse momento. Mas como ele destwistou, entrou em voo, talvez ele achou que desse para continuar. O que eu posso dar de dica é o seguinte, olha, entrou num mergulho, vela, como é que se diz? Você está com a vela engravatada, você está indo em direção ao relevo, acho que não tem que pensar 2 vezes. Aqui seria um reserva para minimizar o impacto e ter o menor dano possível. Tá certo? É isso aí então que eu tinha para dizer.
Bom, você viu? Essa daí, então, foi o que eu consegui visualizar de tudo isso. E eu quero aproveitar aqui para dar uma dica, né? No grupo do Facebook lá do Micos e Derrotas, o Vincenzo Di Martino, que é um piloto conhecido aqui da cidade de Socorro, muito experiente, por sinal, é um físico, ele dá uma ideia boa, né, que eu acho que é válida para todo mundo, porque a gente nunca sabe como vai ser a nossa reação diante de uma situação dessa, de força G atuando, queda livre. Então a ideia que ele dá é a seguinte: se a gente tiver condição, né, passar um final de semana ou alguns dias em um parque de diversões que tenham brinquedos radicais, né, e abusar de passear nesses brinquedos, para a gente poder se colocar o nosso corpo em situação de falta de gravidade, de aceleração, de força G, para que a gente saiba como o nosso corpo reage em cada uma dessas situações. Então eu achei muito bacana a ideia do Vincenzo nesse sentido, de sugerir para as pessoas que elas experimentem em parques de diversão, né, essas forças, a força G e toda essa situação. Acho que é válida essa dica, sim. Eu já tive chance de estar em alguns parques e passar por algumas situações dessas. Vou dizer, até a gente acaba perdendo um pouco a graça os parques depois que a gente voa de parapente, porque realmente a gente sente algumas dessas coisas durante o voo e acaba se acostumando. Mas eu acho que é importante para a gente estar sempre aí, saber qual que é a reação do nosso corpo, de repente se expor aí de forma controlada a essas forças aí que atuam, tá certo? Então essa é a minha dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha aí no seu grupo de WhatsApp com seus amigos, no Facebook, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!